Fala galera, aqui quem fala é o Lopes, tudo certo? Então, quero começar o vídeo de hoje contando uma breve história para vocês. Imagina um cara simples chamado Ronald Read, citado no livro Os Segredos de uma Mente Milionária. Esse cara já trabalhou como zelador, trabalhou como frentista e algo atípico aconteceu. Quando ele morreu, ele tinha uma fortuna avaliada em mais de 8 bilhões de dólares. Todo mundo pode pensar assim, ah caramba, ele recebeu alguma herança, ganhou na loteria. Não, era uma pessoa simples, sem herança, uma pessoa totalmente comum, mas que tinha uma coisa que muitas vezes pessoas que ganham 5 vezes mais que ele não tinham: disciplina. Ronald todos os meses aportava as pequenas quantias que ele ganhava, reinvestia os dividendos e não mexia no dinheiro. Juntando isso a 3 características principais associadas a esse cara, são visão de longo prazo, paciência e disciplina, fez desse cara simples um milionário através dos investimentos. Já o mesmo livro cita uma outra história, uma história de um CEO que ganhava rios de dinheiro de uma grande empresa, mas vivia de maneira a desperdiçar tudo. Não investia, sempre com carros de luxo, mansões de luxo alugadas, esbanjando dinheiro, sendo que no final disso tudo, ao se dispensar do carro que ele ocupava, se viu em uma falência, sem dinheiro nenhum para viver a sua vida. É por isso que eu queria falar com você, que sim, às vezes já começou a investir ou quer começar a investir, aportou 1, 2, 3 meses e aí viu o mercado em queda, foi lá e sacou o dinheiro. Ou se não, acabou aquele feeling de fazer dar certo e aí você abandonou os investimentos no qual você estava aportando todos os meses direitinho. O que é que lhe falta? Lhe falta disciplina. E através da história de Ronald, a gente pode perceber que com essa característica, independente da quantia que você aportar todos os meses, sendo muito ou sendo pouco, você pode alcançar qualquer sonho que dependa do dinheiro. E eu batizei um estudo de caso chamado O Investidor Disciplinado. É meio que uma crítica àquilo que normalmente os cursos e vídeos empregam, mostrando a você que muitas vezes investir e seguir um plano pode ser fácil, mas que muitas vezes, apesar de a maneira como você vai fazer é fácil, o caminho, o plano que você tem que seguir, os objetivos que você tem que todos os meses estar pensando e estar abordando é difícil. Porque depende muito mais de você. Você sempre vai começar uma atividade com a maior vontade de fazer dar certo. Aí vai, passa o primeiro mês, o segundo mês você ainda está empolgado, no terceiro mês você ainda tem vontade, mas já percebe que as coisas não estão que nem o primeiro mês. E aí você percebe que você não está tendo os ganhos que as outras pessoas te disseram, e aí você começa a desanimar. E aí aquela vontade de fazer dar certo, aos poucos vai morrendo, porque você não tem resultados. E eu sei, muitas vezes quando a gente fala de investimentos, a gente diz e está certo em dizer que os resultados são a longo prazo. Mas também é possível que você tenha resultados todos os meses, de maneira gradual, para que você possa ser impulsionado por aquilo que você está objetivando. Porque de que adianta se a gente todos os meses investe energia, investe em esforço, investe em disciplina, na criação de um hábito e a gente não vê nem que seja micro resultados para que aquilo ali possa nos impulsionar. E aí não tem disciplina que aguente quando o seu plano muitas vezes te autossabota ao longo do caminho. Por exemplo, tem um cara chamado Peter Lynch. Esse cara, ele era dono de um fundo de investimento, onde ao longo dos anos, o fundo em que ele administrava teve ganhos expressivos. No entanto, a maioria dos investidores que aportaram no fundo do Lynch não tiveram os mesmos ganhos. E aí fica a dúvida, por que isso aconteceu? Porque essas pessoas não tinham disciplina e nem consciência, não criaram um hábito a partir dessas características para poder todos os meses, independente do cenário do mercado, seja de alta, seja de baixa, continuar aportando. Na primeira queda do fundo, os investidores iam lá e vendiam tudo. Aí o fundo voltava a subir, os investidores iam lá e compravam. Então pouquíssimas pessoas compraram o fundo de início e resistiram com as suas cotas até o final, ganhando assim os maiores rendimentos que o Lynch já teve administrando esse fundo. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, infelizmente, as pessoas são imediatistas demais. As pessoas não têm visão a longo prazo. As pessoas não querem, muitas vezes, adquirir uma característica, como a gente está falando aqui, de ter disciplina
para assim poder alcançar algo lá na frente. Não, elas querem algo agora e muitas vezes o resultado a curto prazo, sendo ele ruim, faz com que todo aquele planejamento, que muitas vezes é de 2, 3, 4, 5 anos, vá por água abaixo no primeiro cenário ruim que aparece na sua frente. E o desespero e a emoção não devem estar associados ao investidor. Eu também gostaria de falar aqui com vocês 4 características que fazem com que você não consiga ter disciplina, não só para investir, tá bom? Mas para conquistar qualquer coisa na sua vida. A primeira é a falta de clareza. A falta de clareza, objetividade, planos a longo prazo, a falta de saber onde você quer chegar, faz com que no primeiro tropeço que você der, você desista de tudo aquilo que você queria. E aí mude os planos, tenha outro objetivo, passe pela mesma situação e os planos vão mudar de novo, porque você não consegue ter objetivo e a sua mente não consegue visualizar onde você quer chegar. O segundo ponto é uma mentalidade imediatista. As pessoas querem as coisas para agora. A internet felizmente aproximou muitos, mas fez com que nós tivéssemos um desejo muito grande de coisas imediatas. Por isso que empresas que têm o frete mais rápido, muitas vezes ganham de outras empresas que não conseguem ter a mesma competitividade no frete. O simples fato das pessoas quererem o quanto mais rápido aquilo que ela compraram, aquilo que ela comprou. O terceiro ponto é a ausência de uma rotina. Pessoas que não conseguem criar um hábito e uma rotina, seja todos os meses, seja todos os dias, elas não vão conseguir chegar onde muitas vezes elas querem. E o quarto ponto, tá? É a comparação constante. E isso, meu amigo, eu acho que é o mal de todo ser humano. Porque todas as pessoas se comparam. Não adianta dizer que eu não me comparo com ninguém. Não. Em algum momento da sua vida, você já parou e já se comparou com fulano, com ciclano. Já teve pensamentos como, olha, ele consegue, mas eu não consigo. O que é que eu estou fazendo de errado? O que é que está dando errado? Muitas vezes a comparação já foi o seu inimigo, te fez parar ao longo de algum processo que ia te levar a um lugar melhor. A falta de disciplina, muitas vezes, é um custo muito alto para aquela pessoa que não tem. Porque faz com que ela perca dinheiro e tempo. Dinheiro por quê? Porque ela tenta investir, passa 1, 2, 3 meses investindo e depois desiste. Tempo, porque além do dinheiro investido, é o tempo dedicado para aprender a como investir. É o tempo que você deixou de fazer uma coisa para fazer outra coisa que não deu certo. O segundo custo é a frustração. Por quê? Porque você começa algo, tem o desejo daquilo dar certo, ao longo do caminho você desiste, a falta de resultados, muitas vezes micro resultados, como eu digo, por exemplo, como os fundos imobiliários te dão, a falta de uma renda passiva, nem que seja em centavos, crescente todos os meses, faz com que você desista ao longo dos primeiros 3 meses. E o quarto ponto é um ciclo vicioso que infelizmente a gente tenta lidar, que é começa, para, se frustra e nunca mais volta a fazer aquela atividade. Aquilo que você pretendia fazer dar certo. Por isso eu posso te dizer o seguinte, investir sem disciplina é a mesma coisa que você ir na academia uma vez só na semana e esperar ficar forte, definido, muitas vezes ganhar massa muscular e perder aquele peso que você quer. Não vai dar certo, não tem como isso acontecer, não existe fórmulas mágicas. A disciplina é amigo da persistência. Se você tem disciplina, você vai galgar a consistência e vai chegar aonde você quer chegar. Isso é inevitável. Por isso, eu quero te dar um plano prático. Eu sou o tipo de pessoa que não gosta somente de criticar as pessoas que fazem o que é errado e não poder dar a solução. Eu acredito que se você dá a crítica, você pelo menos tem que dar a solução para aquele problema que você está criticando. E é por isso que eu quero te dar 3 passos práticos para que você possa alcançar a disciplina e melhor do que alcançar a disciplina é alcançar os seus objetivos financeiros. Então, primeiro, tenha clareza. Por que você está investindo? Por exemplo, eu estou investindo para que antes dos 45 anos eu possa me aposentar. Esse é um objetivo claro. Se para você é difícil ter tempo para investir, para parar, para abrir o home broker e comprar as ações que você vai investir, então automatize. Hoje a maior parte das corretoras já permitem que você possa aportar e automatizar os seus aportes. Isso vai fazer com que você não perca tempo. Porque a gente já viu diversas vezes que tempo é o único ativo que você não recupera. Terceiro ponto, tem um monitoramento realista. Você não precisa abrir todos os dias a sua carteira de investimentos para saber o quanto ela está rendendo. Não, abra uma vez por mês. Saiba o quanto você poupou, saiba o quanto você investiu, saiba o quanto você lucrou em dividendos, saiba o quanto você tem que investir no próximo mês. Não tenha ambição
no começo, saiba que o pensamento é a longo prazo e que os resultados vão vir a partir de uma disciplina que você adquiriu. É exatamente isso que eu digo para os meus alunos. Se vocês querem investir, tem que ter pensamento a longo prazo. Não adianta querer ser imediatista. Podemos e devemos ser imediatistas com micro resultados. Por exemplo, eu sempre falo com eles para a gente começar investindo em fundos imobiliários. Esse é o melhor plano, porque os micro resultados mês a mês, se no primeiro mês que você investiu, você já está recebendo os 10 primeiros centavos, aquilo vai te dar ânimo, porque soma 10 com mais 10, com mais 10, com mais 10, com mais 10, daqui a pouco chega a 50 reais. Continua somando, chega a 100 reais. Aquilo te dá ânimo para você continuar investindo e saber que o seu futuro estará garantido. E é por isso, galera, que eu vou deixar aqui embaixo o link do meu curso. Se você que tem dificuldade e quer aprender a investir do zero, ou até mesmo você que já começou a investir alguma vez, se frustrou ao longo do caminho e parou, vamos parar de perder tempo e tomar a decisão. Tá aqui embaixo o link, vai lá e fala comigo, tem meu WhatsApp lá e tira todas as suas dúvidas, tá bom? Valeu, galera!